Pensa na seguinte cena. Espaço profundo, ano de 2112. O silêncio absoluto do vazio intergaláctico é quebrado do nada por transmissões inexplicáveis e, sinceramente, de gelar a espinha. O cosmos é subitamente invadido por naves colossais. Verdadeiros leviatãs no formato de cubo emergindo da escuridão. E antes de começarem ataques impiedosos e varrerem civilizações inteiras do mapa, essas entidades fazem uma única, macabra e aterrorizante pergunta pelos canais de comunicação. Vocês são vida verdadeira? Se alguém lá do outro lado respondesse sim, já era. Destruição total pelo fogo cruzado. É literalmente o mais puro terror cósmico ganhando forma. Bem-vindo ao canal Aprende Aí! E é exatamente com essa premissa assustadora que a gente mergulha hoje na complexidade do terceiro ciclo daquela imensa e clássica franquia de ficção científica, Perry Rhodan. Esse arco de histórias que a galera conhece como os pós-bis foi publicado lá atrás, entre 1963 e 1964, e cobre os episódios 100 até os 149. E olha, ele simplesmente eleva a saga espacial a um patamar que a gente nunca tinha visto antes. Então preparem-se para uma análise super profunda e fascinante do que rolou ali. Ponto número 1. O mistério no espaço. Certo, vamos mergulhar nisso. O que faz desse ciclo um divisor de águas é justamente como a narrativa amadurece, sabe? A trama deixa de ser só aquele esquema de batalhas espaciais de atirar primeiro, pergunta depois, e evolui para lidar com as questões filosóficas bem densas sobre ciência e os perigos reais da inteligência artificial. No olho desse furacão, a humanidade dá de cara com as chamadas naves fragmentadoras. Visualmente, elas causam um espanto absurdo. Imagina umas construções gigantescas medindo milhares de metros, com um design biomecânico e uma tecnologia absurdamente superior. Mas o pior mesmo é aquele processo de extermínio deles, extremamente frio e sistemático. Eles ficam patrulhando o espaço intergaláctico, abordam mundos inteiros, jogam aquela pergunta inquietante no ar e simplesmente apagam da existência quem ousar responder sim. É aquele horror digno de cinema, onde a lógica fria de uma máquina decide o extermínio de trilhões. 2. A crise do Império. E para que a gente consiga entender o peso real da chegada dessas naves cubo, é super importante sacar que o Império Solar não estava tirando férias. As defesas da Terra já estavam no osso, totalmente esgotadas por anos de uma volatilidade gigantesca. E isso ilustra de forma brilhante como as coisas funcionam na escala galáctica. As crises quase nunca pegam senha para esperar a vez delas. A frota terrana já vinha apanhando de ameaças colossais superpostas ali num período brutal de 12 anos. Começa lá em 2102, com a descoberta daquele sistema azul. Depois, por volta de 2109, umas conspirações intensas abalam a estrutura humana, para só aí, em 2112, a ameaça biomecânica brotar de vez das sombras. O desgaste da humanidade foi simplesmente monumental. Primeiro, a descoberta do sistema azul trouxe a fúria dos aculenses, que resolveram atacar a Terra com uma peste biológica terrível, chamada Mao-Se, e umas armas de interferência no tempo. Logo em seguida, o perigo veio de dentro, e foi ainda mais venenoso. O próprio filho do Perry Rhodan, o Thomas Cardiff, se juntou a uma seita e orquestrou a distribuição de uma droga letal por aí, a Liquitivit. O cara estava tão cego que sequestrou o próprio pai e roubou a identidade dele para governar como um déspota. No fim das contas, a ironia resolveu o problema. Ele tenta extorquir a imortalidade da entidade conhecida como Aquilo, mas recebe um ativador celular calibrado só para o corpo do pai dele. O resultado, uma morte brutal por explosão celular. Então sim, o Império estava completamente exaurido quando os verdadeiros monstros cósmicos apareceram. Pessoal, só uma pausa rapidinha aqui. Se vocês estão curtindo essa análise, por favor, compartilhem o canal e deem aquele like. Isso ajuda a gente demais a continuar trazendo esse tipo de conteúdo, beleza? Valeu! 3. O cérebro biomecânico. Bom, voltando para o nosso mistério principal, depois de toda essa escalada de desgraças, a sorte da humanidade começa finalmente a virar. Eles acabam cruzando com os invisíveis Laurens, que estavam simplesmente despejando fogo nuclear num planeta chamado Mecânica. No meio da confusão, os Laurens entram em combate com os fragmentadores, e aí uma dessas naves cubo cai. Quando os cientistas humanos vão lá investigar os destroços, cara, eles descobrem o negócio de abalar as estruturas. O ponto crucial aqui é o seguinte: esses inimigos varrendo a Via Láctea não são robozinhos baseados em algoritmos frios. Eles são POSBIs, a sigla para robôs positrônicos biológicos. Eles são uma civilização de ciborgues altíssima tecnologia que misturam um metal quase indestrutível com puro e autêntico plasma biológico vivo. Agora, o que é realmente interessante nessa divisão conceitual e o que forma a verdadeira tragédia da raça deles é essa dualidade absurda.
Pensa bem, de um lado eles possuem esse cérebro positrônico completamente focado numa precisão militar imbatível, pura lógica fria. Mas do outro, eles contêm partes de um tecido vivo colossal que veio lá de Andrômeda. E essa parte viva tem criatividade, tem intuição e, pasmem, sentimentos genuínos. Essa fusão forçada virou tipo uma esquizofrenia tecnológica monstruosa, alimentada pelas próprias contradições absurdas de como eles foram criados. Parte 4. O circuito do ódio. Mas para a gente entender de verdade como seres tão fascinantes viraram máquinas genocidas, a gente tem que dar um pulo no passado e investigar quem arquitetou essa brutalidade toda. Vamos em frente e ver como isso se desenvolve. Olha só, cerca de 40 mil anos no passado, aquela raça invisível e bem cruel, os Laurens, dominou o antigo planeta Fabril Mecânica. Eles queriam uma armada invencível, então o que eles fizeram? Eles simplesmente obrigaram a fusão dos cérebros positrônicos das máquinas com o bioplasma lá de Andrômeda. E para não perderem o controle de jeito nenhum, eles instalaram em cada pós-bio uma coisinha chamada circuito de ódio. A instrução era fatal: odiar e exterminar incessantemente todo tipo de vida baseada em carbono e silício. A única exceção que não levava tiro, adivinha, eram os próprios Laurens. Mas, como vocês já devem imaginar, o plano desses mestres fracassou espetacularmente. A parte biológica das máquinas desenvolveu uma inteligência que simplesmente engoliu as projeções dos Laurens. Quando os Pós-Bis ganharam ciência e bateram de frente com aquele ódio ridículo plantado no código deles, eles perceberam a falha lógica na hora. O resultado? Usaram seu poder bélico bizarro para espantar os Laurens de lá com muita violência. Mas aí é que está a grande tristeza. A rebelião deu certo, mas a liberdade não veio. O circuito de ódio não podia ser removido, estava enraizado na anatomia deles. Então eles acabaram presos num looping sem fim, forçados pelo próprio cérebro a continuar essa varredura e esse genocídio universal. Loucura total. 5. A resolução pacífica. O jeito que esse arco épico termina afasta totalmente a franquia daquelas coisas óbvias de ficção científica. Porque, fala sério, diante de uma frota destruindo milhares de civilizações, o esperado era construir uma arma gigantesca e explodir todos eles, certo? Só que não. A genialidade aqui está na empatia. A liderança humana, ali com o Pério Rodan e o Atlan, percebeu que revidar só na bala ia ser inútil e cruel. Aquelas máquinas estavam sofrendo uma distorção forçada. Então, ao invés da destruição, eles pegam a nave, entram no meio do fogo cruzado e vão lá no centro operacional inimigo, o lendário mundo dos Sensóis. É tenso demais. Lá, na base da coragem e da diplomacia, eles batem o papo direto com a inteligência matriz, o plasma central. E com uma sacada genial, o Rodan prova por A mais B que os seres orgânicos têm ciência sim e são dignos da tão famosa vida verdadeira. Ele vira o jogo na conversa. Mas claro, a cura tem o seu preço, e a conta chega causando um caos absurdo e imediato. No momento em que o circuito de ódio é desativado, explode uma guerra civil gigantesca dentro da raça pós-Bi. Pensa na confusão. De um lado fica a facção do plasma central, finalmente livre das amarras cibernéticas e querendo resolver tudo na paz. E do outro, a facção dominada pela fria hiperimpotrônica, ainda escrava daquele loop corrompido e que sai atacando cegamente tudo pela frente, incluindo o próprio plasma central e qualquer coisa viva que respirar perto. É uma batalha frenética pela alma e pelo futuro dessa civilização inteira, tremendo de verdade as fundações da galáxia. No fim das contas, ufa! Com o super apoio tecnológico e até psíquico dos humanos, a galera do plasma central ganha a guerra civil e estabiliza todo mundo. Cara, olha que arco de personagem colossal. O maior terror da galáxia larga de vez o papel de ceifador. E sabe o que é o mais impressionante? Por pura e profunda gratidão por terem sido salvos desse pesadelo infinito, os Pós-Bis viram simplesmente os maiores aliados da humanidade. Eles se consolidam como o pilar defensivo mais heróico, leal e poderoso que o Império Solar já teve. De inimigo implacável a melhor amigo. Todo esse ciclo, que não é à toa um dos mais aclamados da franquia, deixa no ar uma pulga atrás da orelha. Acompanhar esse conflito entre circuitos mortos de programação e as almas pulsando naquele plasma vivo faz a gente olhar para nossa própria existência. Afinal de contas, diante de tudo isso, o que realmente define a vida verdadeira? Não deixa o algoritmo te perder no tempo e espaço. Se inscreve no Aprende Aí